Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre jejum. Primeira pergunta: se a menstruação ocorrer no meio do dia, qual é a regra sobre jejum nesse dia? Invalida o jejum, mesmo que isso ocorresse um momento antes do pôr do sol, e ela deverá compensar aquele dia se esse jejum for obrigatório. Segunda pergunta: ela tem que compensar os jejuns superrogatórios? Não é preciso, até porque esses jejuns são voluntários. Pergunta 3: a menstruação mínima e máxima é definida em dias específicos? Não há nenhum limite para os dias de acordo com a visão correta, porque Deus Todo-Poderoso diz: consultarão acerca da menstruação. Diz-lhes: é uma impureza. Abstende-vos, pois, das mulheres durante a menstruação, e não vos acercais delas até que se purifiquem. Quando estiverem purificadas, aproximai-vos então delas, como Deus vos tem disposto. Então, isso indica que o motivo da decisão é a presença da menstruação, esteja ela presente ou não. Então, quando a menstruação está presente, a regra é estabelecida a ela, e quando a mulher se purifica dela, suas regras são removidas dela. Pergunta 4. Se uma mulher menstrua quando é jovem, é obrigado a ela jejuar? Sim. Obrigada ao jejum e a outros atos de adoração, cujos aspectos dependem da puberdade, e a indicação da puberdade para a mulher é a menstruação. Pergunta 5. O que você diz com aqueles que estabelecem um tempo para o período menstrual, como, por exemplo, 7 dias fixos? A definição não é legalmente evidenciada, embora a necessidade fosse um apelo para sua declaração na época da profecia, de modo que tudo o que a mulher viu do sangue menstrual, conhecido pelas mulheres como menstruação, é sangue menstrual, sem estimar em um momento específico. Pergunta 6. Qual é a decisão se o sangue continuar? Se for contínuo com a mulher e não parar, ou parar por um curto período, como por exemplo 1 dia ou 2 dias no mês, então é o sangue de istihdá. Pergunta 7. Se uma mulher sente que sua menstruação está se aproximando durante o dia e ela não vê sangue, então qual é a decisão sobre o seu jejum? Se ela sentir o início da menstruação antes do pôr do sol, mas não tem sangue depois do pôr do sol, então seu jejum está válido, até porque o sangue no interior do estômago não tem controle nenhum sobre o jejum. Pergunta 8. O que você diz sobre o corrimento antes da menstruação? A coloração amarelada ou acastanhada antes do aparecimento do sangue menstrual não é considerada menstruação, pois a norma legal está relacionada à presença de sangue menstrual. Pergunta número 9. Qual é a decisão sobre o corrimento que surgiu durante os dias do ciclo menstrual? Se uma mulher apresenta corrimento durante o período considerado normal, o período menstrual, ela é considerada menstruada. Isso não afeta no jejum, apenas a expiação do sangue menstrual. Pergunta 10. Como uma mulher sabe que está pura após a menstruação? Uma mulher que está em estado de pureza é conhecida por 2 coisas. O líquido branco chama-se corrimento branco, e é um líquido branco que é expelido pelo útero após o término da menstruação, e é um sinal de que apareceu. E a secura: se você limpar com algodão e afins, e se sair limpo, isso é uma indicação da pureza. E a partir daí, voltam-se às obrigações da mulher muçulmana. Pergunta 11. Se um desses sinais for verdadeiro, qual é a consequência disso? Implica a legitimidade da realização de atos de adoração como a oração e o jejum. Pergunta 12. Qual é a regra sobre a cor amarelada e acastanhada que fica à tarde? Se uma mulher vê o meio-dia certo na menstruação como o surgimento da secreção branca ou escura, o que sai depois do meio-dia, seja abundante ou amarelo, não é menstruação e não impede que alguém reze ou jejue, nem um homem que tenha relações sexuais com sua esposa num dia normal ou na noite do Ramadã. Pergunta 13. É obrigatório que uma mulher se apresse em fazer o ghusl quando o sangue diminui para que ela possa jejuar e orar?
Você não deve ter pressa até ver a pureza, porque algumas mulheres, se o sangue diminui delas, se apressam em fazer o ghusl antes de verem a pureza. E por isso que Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, costumava dizer às companheiras: não corra até a descarga branca. Pergunta 14. A decisão anterior indica que uma mulher recebe um dia ou dois para ter certeza da pureza? Não. Ela sabe que os dias da menstruação, e se ela ficar pura na hora, ela tem que fazer o ghusl. Pergunta 15. Se o sangue voltar para ela, isso afeta o jejum? Se o sangue menstrual explícito retornar, ela quebra o jejum e deve interromper o jejum, desde que saia o horário habitual, mesmo que fosse um pouco de sangue. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.